Oi pessoas, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, né, neste começo de ano. Como é que foi essa primeira semana para todo mundo? O meu primeiro dia útil do mês já me transformou numa carne moída, que depois de um ano inteiro de aula online, eu fiquei 3 horas dando aula para 4 crianças de 4 anos de idade. Amei, me diverti horrores. Eu estou desconfiada que eu estou me divertindo mais do que eles, na verdade. Mas foi, olha, gente, de volta à realidade, assim, ó, extremo. Bom, hoje eu tô aqui para contar para vocês que uma das muitas coisas de Carol é fazer diário de leitura, fazer anotações. Em vários vídeos eu já falei pra vocês, não, porque quando eu leio, eu vou lá, escavo, eu faço uma migração, eu vou até o mais profundo do livro, me achando, né, gente, como se eu fosse assim muito profunda, né? Mas enfim, eu costumo então manter um diário de leitura, onde eu anoto quando eu comecei, quando eu terminei o livro, um personagem que eu mais gostei, alguns trechos que eu gostei. E também tem um caderno em que eu anoto trechos, conexões que eu faço com outras obras, links com assuntos, com sites, com novela, com música. E eu vou mostrar para vocês isso hoje. O meu primeiro diário de leitura foi esse aqui, o livro de marcar livros, seu diário de aventuras literárias. É da Verus Editora. E ele é muito legal num aspecto, porque ele traz, por exemplo, a listagem dos ganhadores do Nobel de Literatura. Ele traz a listagem dos ganhadores do Jabuti, do Pulitzer. Então, a gente tem uma lista aqui da galera que ganhou esses prêmios literários. E a gente pode marcar se já leu, se não leu, qual livro que leu e tal. Pra mim, ele não foi muito prático para fazer anotações, porque ele tem assim, né? Então, para tu botar o nome do livro, o do autor, o início e o fim, para dar uma avaliada no livro e fazer observações. Mas eu não sei para que, para mim nunca foi assim tranquilo, gostei. E ele tem, não tem só essa parte de anotar o que a gente está lendo, mas tem também assim, deixa eu achar para vocês. Tem livros que pretendo ler no período tal. Então, eu não costumo prever minhas leituras. Eu vou lendo aquilo que me dá vontade. Então, essa parte do diário eu nunca usei. Meus autores preferidos, né? Então, para colocar e tal, quem a gente gosta. Tem indicações de leituras de amigos. Eu não costumo, eu não me lembro de anotar, né? Então, eu sempre vou em algum lugar ou eu me lembro sozinha e tal. O meu segundo diário de leitura eu ganhei da minha amiga Bela, né? Ele é da Imaginarium e eu achei ele bem mais prático. Eu botei aqui do ladinho, não sei se dá pra ver o post-it, o ano de 2020, que eu terminei, aqui o 2021, né? E eu achei ele bem mais prático, bem mais direto, porque ele tem 2 folhas para cada livro, né? E então a gente tem, por exemplo, aqui, ó. Então, o título do livro, o nome do autor, o ano que foi publicado, o país de publicação, o tipo de leitura, quando começou, quando terminou, o personagem que mais gostou, uma citação e observações. E aqui embaixo tem até espaço de peguei emprestado, emprestei, quando que devolvi, se eu indico, e até para dar uma nota, mas eu nunca dou nota porque se eu achar o livro de alguém ruim, eu que vou escrever o melhor, né? Como eu não consigo escrever livro, eu não me acho no direito de dar nota pro livro de ninguém. Então, esse é o que eu tô usando agora. E, claro, né, gente, um diário de leitura não precisa vocês comprarem um diário desses especiais, gastar dinheiro com isso. Vocês podem pegar um bloquinho, por exemplo, pega um caderninho normal, né? E vocês mesmos podem botar, né, as informações, não precisa gastar dinheiro para comprar uma coisa especial e tal. Vocês até, como eu gosto muito de fazer bullet journal, eu mesmo enfeitar e tal, até uma coisa divertida a gente fazer, né, do zero, do nosso jeitinho. Então, não gastem dinheiro com diário de leitura se vocês não têm esse dinheiro para gastar. Peguem um caderninho, vão anotando, vão se acostumando a anotar, que eu acho muito interessante. Eu gosto muito de chegar no final do ano e voltar, ver os títulos que eu li naquele ano, o tempo que eu levei para ler cada livro, o que eu anotei de cada livro. Eu gosto muito de fazer isso. E o meu caderno,
já é meio conhecido pela galera do Tinha Que Ser Mulher, o meu caderno, que eu anoto, então as leituras, não são todas, tá, gente? Até porque, né, não ia caber num caderno só. Mas são aqueles livros que eu sei que eu vou precisar ou dar aula sobre eles, ou discutir no clube do livro, no clube de estudo que eu tô tendo. Então eu anoto sobre esses livros, aqueles que a gente vai ter uma discussão, um debate, ou que eu vou falar com eles sobre meus alunos. Aqui nesse caderno, eu anoto as informações de acordo com a estrutura de cada livro. Quando é um diário, como o Diário de Anne Frank ou o Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, eu costumo organizar as anotações pela data do diário. Então eu ponho a data do dia ali, né, e coloco daí as minhas anotações ou copio o trecho que eu acho interessante. Alguns livros eu divido pelo capítulo, outros eu divido pelo tema, né? Que eu percebo que no livro traz diversos assuntos, então eu divido por assunto e vou fazendo anotações, ou então até por personagens. Então eu vou mostrar para vocês algumas anotações do Diário de Anne Frank. Então vocês podem ver que aí eu escrevi a partir da data que ela colocava no diário dela e fazia as anotações. Também tem por capítulo, deixa eu achar aqui, gente, peraí, é muita coisa. Por capítulo, eu li uma Persépolis, né, que é da Marjane Satrapi, e era por capítulos, né, então eu botei o título do capítulo e fui também fazendo as anotações. Depois eu tenho aqui, ó, Até que a Culpa Nos Separe, da Liane Moriarty. Foi através dos personagens, então eu dividi pelos personagens o nome deles. E também tem por temas. O Sol é para Todos, eu dividi por tema, então eu botei crianças, a menina, a sociedade. Então, de acordo com o jeito que é contada a história, com a estrutura do livro, eu escolho como eu acho que eu vou melhor organizar as minhas anotações. Eu queria mostrar para vocês especificamente alguns jeitos que eu anotei alguns livros, assim, que mais me chama atenção. Por exemplo, quando eu li O Mito da Beleza, que eu falei lá na mini retrospectiva, que foi o livro que eu mais aprendi, não me bastou eu fazer anotações, assim, normalmente, mas também eu tive que adicionar uns post-it. Porque eu chegava a uma conclusão depois que eu já tinha anotado, eu me lembrava de um link depois que eu já tinha anotado e botei post-its aqui. Do último livro que eu li, eu não quero comentar muito, porque senão daqui a pouco pode dar spoiler para as gurias do Tinha Que Ser Mulher. Algumas não sei se não leram ainda e tal. Mas eu organizei por página, né? Então eu coloco a página e escrevo a citação ou a ideia que me ocorreu. E no final disso, eu dividi assim, por links, coisas que foi me lembrando, né? Então eu me lembrei de um podcast que tem a ver, me lembrei de um conto que é escrito do mesmo jeito, lembrei de um outro livro que também tem a ver com isso. Também botei simbolismo, porque tem 2 animais que são muito citados nesse livro. Eu fui pesquisar o significado dessa simbologia, é uma coisa muito legal, que tem muito a ver com o personagem. Também botei alguns dados, porque esse livro fala sobre a depressão pós-parto, e eu fui pesquisar alguns dados sobre a depressão pós-parto, e ainda botei uma sessão assim de reflexões, coisas que eu fiquei refletindo, né, principalmente em relação ao tipo de narrador desse livro, do Morra Amor, da Ariana Harvitz, né, é um narrador que tem um fluxo de consciência, então eu fui pesquisar o que era o fluxo de consciência, fui pesquisar por que o fluxo de consciência não tem o mesmo efeito que um narrador em primeira pessoa normal e tal. Então, assim que eu divido as minhas anotações. Não é uma ficha de leitura tradicional, né, gente? Até porque eu sou traumatizada com ficha de leitura, mas ajuda muito a organizar os meus pensamentos, até os meus sentimentos que eu vou tendo ao ler o livro. Gosto muito de anotar os trechos, porque tem citações às vezes muito lindas, que daqui a pouco a gente tá lendo, passa, perde, não lembra em que página tava. Então eu gosto de anotar essas citações e também de fazer, como eu falei, essas conexões.
né? O Morra Amor, da Ariana Harvitz, me lembrou O Papel de Parede Amarelo, que agora não me lembro do nome da escritora, que é um conto, que também fala de depressão pós-parto. Então eu acho interessante a gente anotar essas conexões para que no futuro a gente possa expandir até a nossa leitura, expandir os nossos conhecimentos, ter aí um arquivinho de sabedoria literária. Como eu falei para vocês, não precisa se gastar dinheiro para fazer diário de leitura ou essas anotações, né? Aqui eu peguei um caderno que eu tinha em casa, porque sou apaixonada por caderno, tem uma gaveta cheia de caderno. Peguei ele e fui anotando. E, gente, também não precisa de caderninho, né? Porque eu sou uma pessoa assim dos anos 80, adoro um caderninho, um papel, uma canetinha colorida para enfeitar. Se vocês são mais tecnológicos, vocês podem usar o Instagram de vocês, por exemplo. Eu mesma que sou da década de 80, no meu Instagram eu tenho os destaques das leituras de 2019, 2020 e 2021. Então, sempre que eu termino de ler um livro, eu tiro uma foto da capa dele, coloco lá nos destaques do Instagram com um comentário pequeno, assim, pra né, dizer, ah, gostei, achei legal, é misterioso, é intrigante, é meio chato. Então, vocês podem usar os destaques do Instagram para fazer o diário de leitura de vocês. É bacana porque mais pessoas têm acesso e vocês podem influenciar também outras pessoas a lerem um livro, ou daqui a pouco, queria ler esse livro, mas não sei se eu vou gostar. E a pessoa vai lá e vê nos teus destaques, vê o que tu escreveu um pouquinho sobre o livro e pode despertar curiosidade. Então, também pode usar os destaques do Instagram e daqui a pouco até outras coisas aí, né, gente, tecnologicamente falando, que eu estou por fora e não vou saber dizer, mas pode usar, sei lá, bloco de anotações do celular para botar os livros que vocês já leram, né? O dia que vocês leram, ou um mês. Eu acho que é bem bacana, porque não só assim, não é nem porque eu quero ver quantos livros eu li, mas é para ter a lembrança, né? Para dizer, eu li esse livro, mas quando é que eu li? Vai lá e olha nos teus destaques, no teu diário, no teu caderninho, e daí vocês lembram quando é que vocês leram, daí já dá uma olhadinha no que vocês escreveram, para saber, mas eu não me lembro direito se eu gostei ou não. Quando eu tinha o meu blog, né, que chama Muitas Coisas de Carol, todo final de ano eu escrevia sobre as leituras que eu tinha tido naquele ano. Então lá no muitascoisasdecarol.blogspot.com ainda tem esses textos com essa retrospectiva de leitura escrito. Daí eu colocava o nome do livro e o que eu achava do livro do lado, né? Então tem várias maneiras de fazer essas anotações sem ser no papel, também pode ser online, também pode ser uma coisa mais moderna, mais tecnológica. Então, gente, para quem gosta de ler, para quem gosta de refletir, fazer essas conexões, eu acho muito legal essa ideia de anotar, né? Mas eu sei que tem pessoas que não têm a mesma mania que eu e que não se importam de sublinhar no próprio livro. Então, vocês não precisam nem gastar um caderno para isso, né? Vocês podem sublinhar no livro de vocês, mas sublinha a lápis, tá, gente? Tenham amor ao livrinho. Sublinha a lápis, pode botar um post-it para lembrar, pode pegar um papelzinho, anotar e deixar ali na página, né? Eu acho que isso ajuda muito a gente compreender além da história. Porque por mais que um livro possa ter uma história leve, às vezes a gente tem algum tipo de preconceito literário contra o romance romântico, né? É um livrinho de amorzinho. Mas dentro desse livro de amorzinho pode ter uma mensagem mais profunda, pode ter uma estrutura da narrativa que deixa ele mais bem elaborado. E tudo isso a gente vai perceber se a gente começar a fazer essas reflexões durante a leitura. Então eu convido vocês a deixar aí nos comentários me contando se vocês têm algum hábito de fazer esse tipo de anotação, se vocês pensam que tem livro que às vezes não passa nada pra gente. O que vocês acham dessa minha mania de fazer essas anotações, essas conexões? E me contem se vocês também fazem, tá? Lembra de deixar uma curtida. Gente, vou até chegar mais perto. Deixa uma curtida, gente, pro YouTube saber que o meu canal existe. Quanto mais curtidinhas, o YouTube vai prestar atenção em mim, entendeu? Então ajuda aí, gente. Ajuda, pelo amor de Deus. Deixa uma curtida. Compartilhe esse vídeo com pessoas que querem, de repente, começar a desenvolver o hábito da leitura e talvez essas anotações em diário de leitura ou no caderno pode ajudar elas a desenvolver esse hábito. Um beijo pra vocês e até mais ler.